Olá, eu quero saber de você como é que tá o seu sono. Como você tem tratado esse assunto? A importância que o sono está tendo na sua vida nesse momento. Te convido a pensar um pouco sobre isso. Sou Luana Gabriela, eu sou médica. Eu vim aqui hoje para a gente conversar sobre esse assunto que eu quero falar bastante por aqui. Quero transformar esse YouTube, esse canal, em um cantinho mesmo que a gente venha falar bastante sobre como dormimos e ajudar outras pessoas, né? Principalmente do ponto de vista profissional, mas também aqui como mulher, como mãe, como ser humano, né? Membro aí dessa sociedade que cada vez mais vem fazendo com que os nossos processos homeostáticos, a nossa vida seja mais conturbada e o nosso corpo sinta muito isso, né? O nosso metabolismo, ele vem sentindo essas mudanças, essa tamanha quantidade de informações que o mundo traz pra gente, de afazeres e alterando o nosso sono. Hoje eu vou falar com vocês, eu quero começar a falar sobre como o sono começou a me encantar e como eu trouxe isso pra minha profissão, tá? Vou começar pela infância. Eu sou pediatra, gente, de formação. E hoje eu também estou trabalhando com o público adulto, com pacientes adultos, cuidando do sono dessas pessoas. Eu tenho capacitação para isso, tenho feito capacitações nesse sentido e tendo resultado muito bom, graças a Deus. Dentro da pediatria mesmo, tentando ajudar as famílias, dentro da minha própria história, eu fui vendo essa necessidade de estudar melhor o sono, de me capacitar melhor, para poder ajudá-los mesmo. E eu percebi que eu tinha muitos problemas com sono que eu nunca dei importância. Com isso a gente vai vendo também no nosso dia a dia que o marido também tem problema com sono, que o filho também pode ter alguma coisinha, a mãe, os amigos, vem aparecendo uma coisa atrás da outra, né? Então esse vídeo mesmo hoje é para falar sobre essa trajetória. Eu sempre dormi bem, fui uma criança, adolescente, adulto que dormiu bem, tem 40 anos de idade. Mas eu sempre achei que o meu cronotipo era o cronotipo noturno. Eu sempre fui de gostar de estudar à noite, de assistir TV até tarde, aquela adolescente que dormia quando não aguentava mais, que não tinha horário para dormir. E de fato, acordava cansada no outro dia, né? E a gente vai levando as coisas assim. Veio a faculdade de medicina. Faculdade de medicina, a gente tem que estudar à noite. Não tem como. Chega um momento, por mais que você estude certinho todos os dias, chega um momento que o volume de conteúdos aumenta muito e a gente tem que realmente, a gente precisa virar noites e noites e noites para poder dar conta e conseguir passar na faculdade. E aí veio essa época da minha vida que já comecei a ter privação de sono. Mas quando a gente é jovem, né, tudo tá bem, tá tudo certo. Os tempos eram outros, né? Era muito conteúdo, mas também não tinha tanta tela, tanto excesso de tela como a gente tem hoje. E tudo foi passando. Formei medicina e trabalhei 2 anos como plantonista. A gente chega também nessa fase da vida como médico, a gente começa fazendo o que todo mundo faz, né? O que é um médico bem sucedido que se formou recentemente? Um médico que faz bastante plantão, a gente precisa já ter uma contribuição maior em casa, tá formado, no caso eu sou filha única, era eu e minha mãe, então a minha faculdade de medicina me formou para ser arrimo de família. Já com essa responsabilidade e plantões e plantões e plantões, até que 2 anos depois eu entrei na residência médica de pediatria. E aí eu comecei a sentir o baque dos plantões, sabe? Aí foi que as coisas para mim já foram mais difíceis. Foi que eu vim sentindo nesse momento, né? Já com 34 anos, 32 anos de idade. 30. Tá difícil. 30 anos eu entrei, né? E já não tinha mais 20 anos, né? Então, passei uma boa fase dessa residência solteira. Então, tinha aquela vida de querer ir pra festa,
E plantão, e muito trabalho, muito estudo. Comecei a sentir nesse momento uma certa dificuldade de, como é que eu posso provar para você? Não é nem de memorização, dificuldade começaram a aparecer para mim problemas com foco, com dificuldade não é nem problema com foco, dificuldade de concentração, pronto, de concentração. Mas eu atribuía isso muito ao meu cansaço. E de fato é, né, gente? De fato é. Tem quem consiga passar por isso bem, que é muito difícil, e tem quem sucumba mesmo e tenha dificuldades ali reais no processo. E eu tive essas dificuldades, né? E eu comecei a sentir falta de tempo, por mais que eu vou chegar em casa hoje, vou dar conta de ler, estudar tudo que eu conseguia, o meu corpo começou a sentir que eu já não tinha essa energia toda. E claro que o colapso veio, né? Colapsei, e esse colapso ele me fez reavaliar minha rotina. Então eu vi que eu já não tinha mais essa energia para estar em festa, já não tinha mais essa energia para querer dar conta de tudo, que eu precisava dar uma freada na minha vida. E isso de fato aconteceu. Isso aconteceu real mesmo, realmente. Eu me tornei mais caseira, eu engatei um namoro mais tranquilo, que hoje é meu marido. Comecei a fazer planos de me casar, de ter filhos, arrumar minha casa, de me cuidar mais mesmo, de centrar, né, a minha vida. E nesse processo de namoro com meu marido, tive que chegar até aqui, consegui. Que começaram os meus problemas com sono, né? Que eu vim dar conta, na verdade, que eu já não tinha mais, meu sono não era mais o mesmo, não tinha mais a disposição. Quando a gente fala em sono, a gente remete para a disposição. E que eu já não tinha mais aquela disposição. E a gente fez uma viagem sozinhos, né, pro exterior, porque a gente ficou um mês juntos. Então foi aquela viagem pra gente se conhecer melhor, pra gente firmar o relacionamento. Antes disso, ele já estava comentando, quando a gente dormia junto, que eu roncava, que era uma coisa que ninguém tinha falado pra mim nunca, ninguém em casa, minha família, ex-namorados, ninguém comentou sobre o ronco. E ele achava engraçado esse ronco, que ele dizia que era um ronco que roncava forte, depois eu fazia tipo um sopro, que tinha um soprinho, né? E a gente brincava muito sobre isso, sobre esse ronco, não acreditava, mas também atribuía muito ao cansaço, era muito trabalho, trabalhava em 2 hospitais, enfim, naquela vida corridíssima. E eu atribuía muito a isso, a esse cansaço. E vida vai levando, vida vai levando. Eu vou trazer depois aqui aos poucos várias historinhas sobre o meu sono, mas essa viagem, assim, ela foi maravilhosa do ponto de vista do relacionamento, mas foi uma viagem que eu senti muito cansaço, que eu tive um descanso realmente, né? Não é que eu tive cansaço, eu senti muita necessidade de descanso. Ali eu fiz, meu Deus do céu, eu acho que eu senti agora o peso, assim, desses últimos anos, né, de privação de sono. E as minhas histórias, assim, são as melhores. Eu fui pro Museu de Louvre, eu dormi no jardim do museu, todo lugar eu dormia. E eu não era assim, eu era uma pessoa de muita energia, muito enérgica, e eu dormi. Então, todo momento que eu podia, eu tinha que tirar um cochilinho. A gente não vou contar, eu ia deixar para um outro momento, mas eu vou contar essa história.